Paz do Senhor, me chamo Paula e vou compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, como foi a minha conversão com Deus, tratar de Deus comigo. Mais ou menos 4 anos e meio, eu senti uma dor no pé. Para mim seria uma dor normal. Eu tomei um remédio, e com esse remédio eu consegui dormir, e quando eu acordei, eu já acordei sem andar. E daí em diante começou a minha batalha, a minha luta. Médico nenhum decifrava o que é que eu tinha. Eu ia para médico, mais médico, e médico nenhum descobriu o que eu tinha. Com 10 dias, eu fui ao médico, ele fez uma ultrassom. E ele disse que ele nunca tinha visto um caso desse, porque quanto mais ele investigava, mas não aparecia sintomas, não tinha pé quebrado, não tinha pé torcido, não tinha acontecido nada. Mal sabia eu que era tratar de Deus comigo. Dali eu saí, angustiada, pois eu fui em busca de um diagnóstico e saí dali sem nada. E lembro eu que dormindo, e eu sentia como se fosse uma presença muito forte, algo que me despertava durante a madrugada. E daí vinha aquele sentimento de levantar, mas eu não conseguia levantar porque eu fiquei totalmente dependendo dos outros. Fiquei em cima de uma cama sem poder andar, mas eu conseguia sentar. E eu passei 7 dias orando, e Deus ele me dava um louvor, e eu ia louvando aquele louvor, e com aquilo eu ia me fortalecendo. Voltei para o médico, e ele disse que na proporção que se encontrava a minha perna, poderia sim acontecer de cortar, porque ela estava muito preta, muito vermelha, e ele estava suspeitando que tinha dado um tipo de doença e que precisaria fazer isso. E eu não aceitei isso e corri para os pés de Deus, E as irmãs iam me visitar, mas eu não queria aceitar Jesus naquela maneira que eu estava, porque eu sabia que se eu fosse ali naquele momento, eu não seguiria, porque eu não estava indo de total coração, e sim almejando a minha cura. Mas Deus ele foi fiel, ele foi perfeito. E com mais uma semana eu voltei, e quando eu voltei, o meu pé ele tinha totalmente desinchado, aquele vermelhão tinha sumido. E da mesma forma que eu deitei e acordei sem andar, eu deitei, e quando eu acordei, para a glória de Deus, eu acordei andando. Então só quem faz isso é Deus. Eu não sabia, eu não entendia o porquê que eu passava por aquilo, o significado daquilo, porque quando a gente está na prova a gente não entende, mas é necessário que Deus, quando a gente não vai no amor, a gente vai na dor. Eu não costumo dizer que eu fui na dor, mas eu costumo dizer que Deus ele tratou comigo de uma forma especial. Ele me limpou, ele me moldou, ele tirou tudo aquilo que eu me apegava ao mundo, como vestes, como vícios, como tudo, e me fez uma nova pessoa. E quando eu adentrei essas portas, eu entrei limpa e decididamente aquilo que eu queria, não que o pastor queria, que as irmãs queriam quando iam me visitar, não que minha mãe queria, mas sim, sinceramente, foi comigo e com Deus. E tratar de Deus, muitas das vezes tem disso. Quando a gente não entende, muitas das vezes Ele nos chama para um particular. E na hora da dor a gente não entende o porquê. E depois a gente passa a entender. Se eu for falar tudo que o Senhor fez comigo, um dia é pouco. Mas hoje eu sou eternamente grata a Deus por tudo que Ele vem fazendo na minha vida. Esse é apenas um dos meus testemunhos. E que Deus cumpriu, Ele prometeu e cumpriu. E finalizando o meu testemunho, eu quero convidar vocês para agora em outubro fazer parte da nossa festividade aqui na nossa congregação Pecando de Figueiredo, com o tema Eis que faço nova todas as coisas. Amém.